hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal para quem quer entender um pouco mais sobre técnica vocal e também para quem quer explorar melhor os potenciais da sua voz. Eu vou falar sobre registros vocais. Os conceitos e os nomes ligados aos registros passaram por algumas transformações com os anos e ainda vem passando por mudanças, isso porque cada vez mais os profissionais da área da voz fazem pesquisas para poder esclarecer melhor os conceitos e as dúvidas sobre esse assunto. Bom, as informações que eu vou dar nessa aula são baseadas em algumas pesquisas mais recentes na área. Então vamos entender um pouco mais sobre os registros. Os registros vocais estão relacionados com as mudanças que acontecem na qualidade da nossa voz. Por exemplo, quando você canta notas muito graves, a sua voz em algumas regiões tem características bem parecidas e costuma ser mais pesada. Bom, já quando você sobe para uma região média, ela começa a perder um pouco desse peso. E na medida que você vai subindo ainda mais para agudo, vão acontecendo outras mudanças na qualidade da sua voz. Escuta só as mudanças na minha voz. Percebeu que o som dela ficou diferente quando eu cantei em uma região mais grave e quando eu cantei em uma região mais aguda? E que as notas que estão em regiões mais próximas têm um som bem parecido? Lembrando que quando eu falo de mudança na qualidade da minha voz, eu não estou falando de mudança na altura, ou seja, se ela está ficando mais fina ou mais grossa. Eu estou falando na qualidade do som, beleza? Bom, algumas pesquisas mostram que essas diferenças acontecem principalmente pela mudança na atuação dos músculos da nossa laringe. Ou seja, em cada região que a gente canta, tem a participação de alguns músculos. E dependendo da região, uns são mais ativos que os outros. E por isso, acontece essa diferença na qualidade da nossa voz, por causa da ação desses músculos. Então, baseado nisso, os registros vocais são uma série de tons homogêneos, ou seja, que apresentam características muito semelhantes entre si, diferentes dos outros registros. São regiões em que as notas são cantadas com uma qualidade de som muito parecida. Existem muitas diferenças de opinião em relação aos nomes dos registros e também a quantidade deles. Mas mesmo com essas diferenças, muitas pesquisas mostram que, de acordo com a atividade dos músculos da laringe, existem os seguintes registros. O registro basal, ou vocal fry, o registro modal, subdividido nos sub-registros, peito, médio e cabeça. O elevado, chamado também de falsete, o registro de flauta e o registro de assobio. Cada um deles cobre certa faixa de extensão, mas também eles podem se sobrepor em algumas notas. Por isso, uma pessoa pode cantar uma mesma nota em registros diferentes. Por exemplo, aproximadamente na região ao redor do Sol 3, uma mulher pode cantar no registro de peito e médio. Olha só. Agora eu vou explicar cada um deles separado para você. Esse registro corresponde à região mais grave da nossa extensão vocal. Ele tem esse som aqui. Para você fazer o vocal fry com mais facilidade, você pode usar a vogal A. Olha só. Bom, ele pode ser usado como um ornamento. Por exemplo, para você poder atacar uma nota mais grave e em seguida ir para uma nota aguda. Isso acontece muito na música americana. Olha só. I heard that your dreams came true. I'll be there for you when the rain starts to pour. O vocal fry também é utilizado em algumas técnicas de canto usado por cantores de rock.
Além disso, ele pode ser usado como exercício vocal para ajudar na emissão dos sons e por fonoaudiólogos para tratar de alguns problemas nas pregas vocais. Agora vamos para o próximo registro. O registro modal é dividido em 3 sub-registros e provavelmente você já ouviu falar deles. É o de peito, o médio e o de cabeça. O primeiro é o de peito, considerado o mais pesado. Ele se encontra na região mais grave do registro modal. Um pouquinho mais para a região média do registro modal, aparece o médio, que tem características do de peito e também do de cabeça. E esse de cabeça é o mais leve e também está na região mais aguda do registro modal. Ele vem logo depois do médio. Agora eu vou mostrar os sub-registros modais para você entender e perceber essa diferença entre eles. Dá uma olhada. A, a, O falsete, ou registro elevado, é um dos registros mais famosos e também é rodeado de dúvidas. Muita gente acredita que ele é igual ao registro de cabeça, mas segundo alguns teóricos, o falsete não pode ser considerado igual ao registro de cabeça porque na sua produção ele apresenta diferenças na atuação da musculatura da laringe em relação ao registro de cabeça. Bom, o falsete é um registro ainda mais leve que o de cabeça, com mais ar e que está em uma região mais aguda do que o registro de cabeça. Bom, não existem tantas informações sobre esses 2 registros que estão em regiões muito agudas. E algumas pessoas acreditam que não existe diferença entre os 2. Bom, mas o registro de flauta normalmente é cantado em tons próximos ao Sol 5 e Lá 5. Dá uma olhada nesse exemplo. Agora, a partir do Dó 6, vai ficar ainda mais agudo e a qualidade da voz também vai mudar um pouco. Então, nesse caso, já passa a ser o registro de assobio, que realmente parece com o som de um assobio. Dá só uma olhada nesses exemplos. Normalmente, ele é mais usado por cantoras pop como ornamento. Bom, poucas são as pessoas que conseguem produzir esses 2 registros. As zonas de passagens são as regiões de troca de registro. E normalmente, nessas regiões, acontecem as quebras de passagem, que são quebrinhas na nossa voz quando passamos de um registro para o outro. Olha só, vou dar um exemplo. Percebeu que aconteceu uma mudança na qualidade da minha voz? Essa quebrinha que aconteceu quando essa mudança aconteceu, que é a quebra de registro. Você pode amenizar essas quebras fazendo exercícios. Bom, uma pessoa com uma voz bem trabalhada e com um bom conhecimento técnico pode fazer essas passagens ficarem quase imperceptíveis. Na mudança de registro modal para o falsete, costuma acontecer uma quebra vocal mais perceptível, e isso normalmente é mais aparente nos homens. Agora, dependendo do repertório que você vai cantar, às vezes fica legal enfatizar a quebra como um recurso de interpretação mesmo. Dá uma olhada nesse exemplo.
você tem conhecimento sobre os registros vocais e tem mais domínio sobre eles, você consegue desenvolver melhor sua extensão vocal e consegue ter uma qualidade de voz melhor em cada registro, o que vai te dar a possibilidade de cantar diversos repertórios. Outra coisa legal é que você pode desenvolver também a sua capacidade de passar de um para o outro, sem tensões e sem as famosas quebras vocais, conseguindo manter uma boa qualidade na sua voz o tempo todo. O nosso corpo tem cavidades de ressonância, ou seja, alguns lugares onde os sons que são produzidos na nossa laringe são amplificados e onde a gente sente sensação de vibração quando a gente produz alguns sons. Para você entender isso melhor, coloca a mão na altura do peito e conversa um pouco, da forma mais natural possível. Bom, você deve ter sentido uma vibração nessa região. E durante muito tempo, os registros vocais estiveram relacionados só a essa sensação de vibração nas cavidades de ressonância. E por isso muita gente acreditava que o registro de peito e de cabeça tinham essa qualidade de som porque eram produzidos na região do peito ou na cabeça. E assim por diante. Só que com o tempo e com os estudos, foi possível perceber que os registros não são produzidos no peito ou na cabeça, mas sim na nossa laringe, por músculos específicos de acordo com cada registro.